Olá, meus irmãos. Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, para a fanpage Pérola de Ramatiz, para o canal no YouTube. Encontros semanais, sempre segunda-feiras, às 9 horas da manhã. Meu mais profundo e sincero axé, saravá, namastê. No encontro de hoje vou falar sobre Omulu na lei de Umbanda, Orixá Omulu na lei de Umbanda. Vou começar fazendo algumas considerações. O que é Orixá? Quem é Omulu? Nós temos uma correspondência com a palavra Orixá em sânscrito, que é Purusha, que tem mesmo sentido muito simile, muito próximo do sentido do que seja Orixá da cosmovisão da religião tradicional Iorubá. Então esse saber se movimentou diversas regiões do planeta e cada tradição, cada cultura local, dentro do contexto de época, foi dada a sua interpretação, né? Eu digo que Orixá é uma expansão plenária de Deus, né? Deus se expande. Como o ser humano levanta um braço para pegar um copo d'água, Deus, né, expandiria um braço espiritual, vamos dizer assim, repleto e preenchido de pleno poderes de realização. Então os orixás, eles existem no mundo causal, fora do extrato do mundo manifestado. Aí dentro da visão africana teríamos os 9 Oruns. Ele estaria além dos Oruns, ou dimensões de existência do cosmo humano ou espiritual, né, de consciências espirituais. Dentro de uma visão mais orientalista, estaria além do plano astral e mental, estaria no mundo causal, ou seja, Orixá é causa da vida, preenche, germina. E o Orixá, ele é uma expansão da bem-aventurança e das perfeições divinas, atributos divinos. Cada Orixá carrega essas bem-aventuranças, essas perfeições e atributos divinos. Em verdade, eles não estão separados. Nós temos os orixás estratificados em vários orixás para o nosso entendimento, mas existe um Maha Purusha, um grande orixá, que é a consciência divina, a consciência cósmica do Supremo, que nós temos dificuldade de nos relacionarmos diretamente. Então os orixás é como se fosse uma ancoragem neste caminho. O orixá se manifesta em terra. A melhor maneira de nós compreendermos o orixá manifestado seria através das forças da natureza e dos elementos a terra, fogo e água e éter. Não por acaso também o orixá ele é denominado Senhor Regente dos elementos planetários. Omulu é o orixá que ele está bastante ligado à cura espiritual e consequentemente às enfermidades, porque o processo de cura ele parte de um princípio que há uma enfermidade instalada, mas ele também é o orixá que tem um grande epíteto, que é o Senhor do Karma. Compreendamos que os orixás eles têm atributos e perfeições, bem-aventuranças que se interpenetram uns nos outros. Então a gente vai encontrar em Omulu, por exemplo, qualidades, atributos, bem-aventuranças, perfeições que tem em Xangô, tem em Ogum, ou tem em Oxóssi, ou em Nanã, ou em Oxum, ou em Iemonjá,
ou em Oxalá, e outros do panteão. Estou falando dos principais. Então, o grande orixá, vamos dizer assim, senhor do karma. E um aspecto interessante, nós sempre encaramos enfermidade, doença como algo ruim. Ninguém quer enfermidade, ninguém quer doença. Mas às vezes, e na maioria das vezes quando nós temos uma doença, uma enfermidade, vou citar, por exemplo, o câncer, há profundas raízes de vidas passadas. Há um ponto que está vibrando no perispírito que foi plantado em uma vida passada. E esta causa que fica ali vibrando, ela tem que em algum momento expurgar, sair para fora. Então, em verdade, muitas vezes a enfermidade é uma possibilidade de cura profunda espiritual. E o Mulu rege isso, ele rege a fabricação dos corpos. Quando Oxalá permite, o grande oleiro divino que é Oxalá permite que a gente reencarne como se nós recebêssemos um corpo de barro, o Mulu dá o toque final, sensibilizando se vai haver enfermidades nesse corpo para que haja uma cura espiritual mais profunda de causas que nós trazemos, que nós mesmos geramos. Então, esse orixá é um grande curador, acima de tudo, da alma. O espírito não adoece. A alma, na sua essência, também não fica enferma, mas os corpos, esses invólucros, e até o mais denso, que é o corpo físico, eles enfermam pelas nossas próprias atitudes equivocadas em existências anteriores. Como o orixá nos enxerga e lida com a gente numa solução de continuidade, a gente troca de paletó quando a gente desencarna e renasce um novo corpo físico, é como se eu trocasse esse meu paletó por um outro, de outra cor ou de outro tecido. Mas a essência que anima o paletó, que mantém esse paletó em pé, é a mesma, não se altera. Então a gente traz, por vezes, algumas enfermidades já alojadas no perispírito, que é esse corpo espiritual que anima e dá forma ao corpo físico, e mais profundamente à consciência. Então, quando há uma mudança de consciência, deixa de estar vibrando aquela causa que gera o efeito da enfermidade. E por vezes, para nós mudarmos a nossa consciência, nós temos que experienciarmos o efeito da enfermidade que fomos nós mesmos que causamos para que haja cura mais profunda. Então, nesse aspecto, o Mulu é um profundo curador, por isso ele é senhor do karma. Tem um ditado popular que diz: silêncio, ele está em terra. Esse silêncio é respeito. Antigamente as comunidades africanas no interior da África tinham receio, medo dos sacerdotes de Omulu. Então, quando via um sacerdote de Omulu, um curador, um curandeiro chegando, pessoal, silêncio, ele está em terra. E ficou isto popularizado, né, na nossa prática ritual dos terreiros no Brasil. Eu vou ler um mito que explica o sincretismo de Omulu com São Lázaro. E aí nós entendemos o pensamento africano, Yorubá, Nagô, para fazer essa associação sincrética com os santos católicos. Independente do nome e forma que a gente aloca o orixá para a nossa devoção,
a essência dos seus atributos, perfeições e bem-aventuranças não se altera. Então é perfeitamente aceitável que numa prática devocional a gente possa fazer essa associação do santo católico ou qualquer outro santo deidade com o orixá. E embora tradicionalmente a cosmovisão que veio para o Brasil ela é africana, ou seja, a forma de culto desses que foram orixalizados, eu digo ancestrais que foram orixalizados, ou seja, você teve uma vida longeva, causou progresso para a sua comunidade, você se orixalizou, ou seja, você se divinizou no Orum. Quando você retorna para o plano espiritual, você é divinizado por aqueles que ficaram, eu digo assim, entre aspas, se orixalizou. Então esses ancestrais, em nomes e formas africanos, também são meros apoios, nomes e formas. Em essência, eles não são um orixá. Orixá, eles representam, mas não são orixá. Orixá, em essência, é impessoal. Ele não é humanizado. Ele se humaniza através dos mitos, das narrativas míticas, para chegar mais próximo dos seres humanos. Mas, em essência, o poder de realização do orixá, o atributo, a bem-aventurança, as perfeições que o orixá traz, eles são impessoais. Tem um mito, eu peço um pouquinho de paciência para vocês, que ele diz assim, um pouquinho longo, eu vou ler, vou ler com calma, em respeito ao Mulu e oferecendo a oralidade, a rememorização desse mito. Ela tem o poder de invocar e de nos entronizar no poder de realização do orixá. Então eu oferendo, faço uma oferta humildemente para o orixá, o Mulu, na releitura desse mito que está na nossa memória ancestral. Vai bater lá nos antigos babalaôs, né? O Mulu cura todos da peste e é chamado Obaloaê. Quando o Mulu era um menino de uns 12 anos, saiu de casa e foi para o mundo fazer a vida. De cidade em cidade, de vila em vila, ele ia oferecendo seus serviços, procurando emprego. Mas o Mulu não conseguia nada. Ninguém lhe dava o que fazer, ninguém o empregava. E ele teve que pedir esmola. Mas ao menino ninguém dava nada, nem do que comer, nem do que beber. Tinha um cachorro que o acompanhava, e só. O Mulu e seu cachorro retiraram-se no mato e foram viver com as cobras. O Mulu comia o que a mata dava. Frutas, folhas, raízes. Mas os espinhos da floresta feriam o menino. As picadas de mosquito cobriam-lhe o corpo. O Mulu ficou coberto de chagas. Só o cachorro confortava o Mulu, lambendo-lhe as feridas. Um dia, quando dormia, o Mulu escutou uma voz: "Estás pronto, levanta-te e vai curar o povo." O Mulu viu que todas as feridas estavam cicatrizadas. Não tinha dores nem febre. O Obaloaê juntou as cabacinhas, os atós, onde guardava água e remédios que aprendera a usar com a floresta. Agradeceu ao Olorum e partiu. Naquele tempo uma peste infestava a terra. Por todo lado estava morrendo gente. Todas as aldeias enterravam seus mortos. Os pais de Mulu foram ao Babalaô, e ele disse que o Mulu estava vivo e que ele traria a cura para a peste. Todo lugar onde chegava, a fama de Omulu o precedia. Todos o esperavam-no, pois ele curava. Os que antes lhe negaram até mesmo a água de beber, agora imploravam por sua cura. Ele curava todos, afastava a peste. Então dizia que se protegessem, levando na mão uma folha de dracena ou peregum, e pintando a cabeça com Efum, Othum e Oade.
os pós branco, vermelho e azul usado nos rituais e encantamentos. Curava os doentes e com um xaxará varria a peste para fora da casa, para que a praga não pegasse outras pessoas da família. Limpava casas e aldeias com a mágica vassoura de fibras de coqueiro, seu instrumento de cura, seu símbolo, seu cetro, o xaxará. Quando chegou em casa, o Mulu curou os pais e todos estavam felizes. Todos cantavam e louvavam o grande curandeiro e todos o chamavam de Obaluayê. Todos davam vivas ao Senhor da terra, Obaluayê. Ou seja, ele conquista a terra e se torna Senhor da terra através desse poder de cura. Aí a gente tem situações, né, semelhanças com São Lázaro, né, a questão do cachorro, as chagas, ser curador. Daí o sincretismo, daí a associação. E é interessante, o mito, o Mulu teve que se recolher, né, das mazelas da humanidade, do egoísmo. Não lhe deram comida, não lhe deram emprego, ele bateu de porta em porta. Aí ele se recolhe na floresta, ele se afasta da sociedade. E esse recolhimento na floresta é um fortíssimo arquétipo coletivo de mergulho no inconsciente. Então, essa personagem simbolizada em Mulu mergulha profundamente no seu inconsciente com o silêncio da floresta e o silêncio de si mesmo. Ele aprende a escutar o que a floresta estava lhe dizendo e ele aprende a curar através de folhas, ungüentos, macerados, que ele coloca dentro das suas cabaças, né, pós de folha. Então esse mito nos traz um arquétipo muito interessante, que é a busca do autoconhecimento através do mergulho do inconsciente, e é preciso se isolar, muitas vezes, entrar em solitude, em silêncio. E o arquétipo de um Mulu é silencioso. Os filhos de um Mulu não são barulhentos. Fala do egoísmo da nossa sociedade, e interessante que a sociedade o reconhece através dos poderes que ele adquiriu. E até hoje, muitos de nós procuram o poder volitivo do orixá, o poder de realização dos orixás, para obter fama e reconhecimento na religião. Em vez de interiorizarmos a bem-aventurança, as virtudes e perfeições do orixá, a gente procura se apropriar do poder de realização do orixá para ter fama e reconhecimento. O Mulu não deu muita atenção para isso, diante da sua humildade. Então, o arquétipo de Mulu, o comportamento do filho de Mulu, eles são silenciosos, são mais introspectivos. Por vezes nos afastamos desse arquétipo quando nós não nos sensibilizamos com a dor do outro, com o sofrimento do outro. Você quer estar alinhado com esse orixá, independentemente de você ser filho ou não desse orixá, procure auxiliar outros seres humanos, enfermos, doentes da alma, do emocional, desequilibrado, trazendo uma palavra amiga de aconselhamento. Procure te entronizar com este auxílio, esse serviço ao ser humano, e simbolicamente você vai estar entronizado com o orixá, que caminhava de aldeia em aldeia, era um andarilho. Dormia entre uma cidade e outra, dormia nas macegas, dentro do mato, dentro da floresta, para curar os aldeões, as comunidades. Existe uma polaridade do orixá, positivo e negativo? Sim, existe. Não no plano causal mais e manifesto. O orixá, ele, na verdade, não tem uma polaridade negativa ou positiva, e não tem gênero. Ele não tem gênero, ele é uma expansão divina.
Ele é homem, ele é mulher, ele é positivo, ele é negativo, ele tem onipresença. Mas no plano de manifestação, mais terra a terra, sim. Na lei do eletromagnetismo tem polaridades positivas e negativas e nos influenciam. Então, quando eu posso usar um poder do orixá no negativo para causar malefício a alguém, aí eu estou me afastando do orixá. Compreendeu? Quando eu uso, por exemplo, o poder de Omulu, que ele pode ser simbolizado numa carne em putrefação, e eu direciono este axé cansado, enfermo da putrefação, com um nome e um endereço vibratório para causar mal para alguém, causar uma chaga, uma urticária, eu estou negativando o poder de realização do orixá. Compreendeu? Agora, não quer dizer que todo aspecto negativo do orixá ele é para o mal. Na Namburuque, processo de putrefação no mangue, de decantação no mangue, pode ser usado para cura, se tornando positivo para o ser humano, ou seja, certas mazelas, certas energias enfermiças a gente direcionaria para decantação, o sítio vibratório de decantação de Nanã, e decantamos esses morbos em nós, essas enfermidades localizadas em nós. Cruzamento do orixá com linhas vibratórias na Umbanda. Então, todo orixá, toda a linha de trabalho na Umbanda, ela é cruzada com o orixá. Mesmo que a casa não tenha essa abertura para essa compreensão, tem o amparo, né, a ancoragem no poder de realização do orixá. O Mulu, especificamente, se cruza com a linha dos pretos velhos, aqueles curadores, né? Bentos e bentas, pretos velhos curadores, que trabalham no Cruzeiro das Almas, locais de trânsito entre encarnados e desencarnados, espíritos sofridos, aflitos, enfermos, e as enfermidades nossas, inclusive físicas, né? Também. Então, um grande exemplo de Omulu, ele numa linha de trabalho, eu vejo que é os pretos velhos, né? Na Umbanda não quer dizer que seja só pretos velhos. Aquelas casas que têm mais abertura para culto devocional direto ao orixá, não necessariamente vinculado a uma linha de trabalho, ele pode devocionar, cultuar, ritualizar, né, direto para o orixá Omulu. Não tem problema nenhum, não causa enfermidade, não causa doença. É um orixá de muita força, mas que exige muita consciência na lei de causa e efeito e humildade, acima de tudo, do seu devoto, do médium, do sacerdote, daquele que quer lidar com essa potência divina. E como estar equilibrado com esta vibração? Como estar equilibrado com humildade, sempre humildade, consciência que somos seres imperfeitos, respeito às diferenças, colocarmos-nos em serviço, sacralizarmos nosso tempo e inteligência em serviço ao próximo. Ao fazer esse vídeo, usar a oralidade e recitar um mito e falar no nome do orixá, eu estou fazendo um serviço e ofereço para o orixá incondicionalmente. Não quero nenhum fruto desta ação. Não desejo fama, não desejo aumento de likes, curtidas, compartilhamentos, nada disso. Se isso acontecer, acontece de forma natural. Mas eu ofereço incondicionalmente esse tempo, minha fala, minha inteligência, o movimento do meu corpo nesse momento, ao orixá, humildemente, em serviço ao próximo. Colocar-se em serviço para ajudar o ser humano, dar um passe, um aconselhamento. Seja no portão de entrada da casa, seja na assistência, dentro do abaçá, na frente do congá, seja na sua casa, no dia a dia, com seu vizinho, andando na calçada. Misericórdia e compaixão pelos despossuídos. Essa é a grande força de Omulu.
E esta força de misericórdia e compaixão pelos despossuídos, pelos pobres de espírito que às vezes são incompreendidos pelos homens, e aqueles que estão enfermos em todo tipo de enfermidade. Temos essa compaixão, esta misericórdia, compaixão e misericórdia, que é uma expansão do amor divino, do Supremo. E somente o amor consegue confrontar a matemática da lei de causa e efeito. Por isso não existe determinismo na lei de causa e efeito. Porque o amor, ele tem um alcance inimaginável, incalculável de intercessão divina. Por vezes podemos estar tendo uma enfermidade no corpo por desdobramento desse amor, por misericórdia, para que nós nos libertemos de um trauma, de um recalque, de um bloqueio que está vibrando no subconsciente, que gera e que é causa dessa enfermidade. Então, a misericórdia divina e o Omulu permite que no corpo físico se expresse essa enfermidade, para que a gente se liberte em consciência, mesmo que muitas vezes haja uma renovação de corpo físico, né? Haja um renascimento num outro corpo físico. Tal é a lei divina, na sua atemporalidade e numa solução de continuidade espiritual que não se prende só ao corpo físico. É assim que age Omulu, no entendimento de Norberto Peixoto. E dentro da lei de Umbanda, que é a lei divina em ação, poder de realização dos orixás, suas perfeições, bem-aventuranças se fazem presentes, no meu entendimento Omulu, dentro da linha dos pretos velhos principalmente. Casas que cultuam as linhas tradicionais, casas que dão mais abertura para a devoção ao orixá, nos nomes e formas, seja sincrético, seja africano, ou independente de nome e forma, quando tem um elemento simbólico que ancora e referenda a devoção, não importa, a essência do orixá ela se manifesta sempre. Mais ou menos ritualizado, mais ou menos cerimonial, a liturgia depende da tradição, da escola de iniciação de cada casa, da linhagem de iniciação de cada casa, de cada dirigente. Mas o orixá, os orixás, os purushas, emanações do Mahapurushá, o grande Purusha, que é o Supremo, que é Deus, esse que tem muitos nomes e ao mesmo tempo é innominável, eles são inalteráveis. Mesmo que o ponto de força da natureza na Terra se enfraqueça e ele, num determinado local, o orixá não consiga ser percebido através das forças na natureza que estão falidas naquele local, locais poluídos, locais profanados, exauridos energeticamente, mas a essência do orixá no plano causal, num descenso vibratório para o plano de manifestação, onde está a Terra e outros planetas semelhantes, planetas materiais semelhantes à Terra, essas forças estão sempre atuando. Eu sou Norberto Peixoto, muito obrigado pela oportunidade, mais uma segunda-feira com vocês. Espero ter trazido os pontos de inflexão e pontos para a nossa reflexão sobre o orixá Omulu na lei de Umbanda. Nosso profundo Axé, Saravá, Namastê, Atotô, misericórdia, compaixão, saúde e consciência espiritual para todos nós.